é preciso saber primeiro como estamos. Porque nem todo mundo tem noção, de fato, do que é o GEMB. Então, é importante a gente saber como estamos. E, para isso, eu quero que vocês prestem atenção nesse nosso organograma, que é o mais atual que nós temos. Talvez não dê para todos enxergarem todos os departamentos aí. Mas o que eu gostaria de dizer e de explicar para vocês, essa primeira faixa que vocês veem aí, o verdinho e mais o azul, é a base da maioria das casas espíritas, das suas eleições, das suas diretorias. Porque os estatutos estão baseados nessa primeira faixa aí. E você ter lá a presidência, vice-presidência, primeira tesouraria, segunda tesouraria, primeira secretaria e segunda secretaria. Nós criamos já há algum tempo essa outra faixa mais vermelha, que é uma faixa que não é eleita, estatutariamente falando, mas ela é convidada a assumir as responsabilidades para tocar todos esses departamentos em amarelo que estão embaixo das suas diretorias. Então, aí nós temos a diretoria de doutrina, que é de extrema importância para uma casa espírita, a diretoria de ensino, que nem toda casa espírita tem, no GEMB é de extrema importância também, diretoria de infraestrutura, que é cuidar de toda a base, né, de infraestrutura de uma casa, o financeiro, arrecadação, os funcionários terceirizados, infraestrutura predial, que agora nós temos necessidade, tecnologia, coisa que não se imaginava em ter no passado. Se não fosse a tecnologia, nós teríamos problemas. Parte de manutenção também. A diretoria de relações sociais, que faz todo esse trabalho social, né, dos eventos, cuida de coral, teatro, a parte de biblioteca, livraria, bazar, cantina, site, Facebook, YouTube. Quem ia imaginar lá atrás? Você ia precisar do YouTube, que nós estamos fazendo hoje. A diretoria de relações humanas, que eu não conheço uma casa que tenha, casa espírita, que tenha uma diretoria de relações humanas. E por que o GEMB tem? Porque nós entendemos ser de extrema importância você ter essa questão do relacionamento humano, do acolhimento. Sabe o jeito Manuel Bento de ser? É a diretoria de relações humanas, que tem a incumbência de cuidar disso. Mas então aí tem o grupo de pais, a parte infantil, a juventude, melhor idade, mãos de amor, psicologia, apoio ao CVV, né? Mais para frente a gente vai falar um pouco disso. E, por fim, nós mudamos a diretoria de assistência social para a diretoria de inclusão social, para ampliar a mentalidade, a ideia do assistencialismo puro e simples. Você amplia a ideia. Então, você tem, sim, assistência social embaixo dessa diretoria, mas você tem ali o trabalho do sábado, o trabalho do domingo, o trabalho com os moradores de rua e, principalmente, a preocupação de promover cursos de capacitação. Então, você muda a ideia de assistência social para a relação, né, de inclusão social. Isso é o quê? Então, o GEMB hoje é isso, tá? Se a gente for parar para pensar. E é importante entender como nós estamos. Para quem não conhecia, está aí o nosso... Quem quiser depois, é só pedir, a gente manda para vocês o organograma, tá bom? Aliás, Mari, eu vou mandar esse organograma lá para aquele grupo que você distribua para os diretores, né, para os dirigentes, e os dirigentes, por sua vez. Tá bom? Bom. Para chegar onde nós estamos, houveram muitas mudanças ao longo desses 78 anos. A principal delas foi há 5 anos atrás. Nós vamos falar sobre isso. Porém, eu queria que vocês prestassem atenção nessa imagem, onde a gente estava ali, às vezes, até no prédio velho mesmo, né? Situações ali acomodados, criando uma certa dependência da infraestrutura,
Então você não conseguia ampliar, você não conseguia pensar em coisas, porque você tinha essa dependência. Isso dava medo para ir para o novo, criava uma certa infelicidade das pessoas que não se sentiam bem, que queriam coisas novas, mas não era possível ter. Insatisfação, consequentemente, e isso tudo criava uma certa inércia. Por força de tudo isso que a gente vivenciava. A partir do momento que decidiu-se fazer as mudanças, você vai para uma experiência nova, né? Para realizações, com atitudes, cria novos aprendizados, adquire, né, confiança para promover os seus sonhos, com esperança, com felicidade. E tudo isso é movimento. Ou seja, essa figura aí, ela tenta mostrar tudo isso. Pois bem. Tudo começou com a implantação do DEPOI, coisa que nós não tínhamos. A partir da implantação do DEPOI, você começa a criar mecanismos de entender o que acontece com as pessoas que nos procuram. E a partir daí, você desenvolver assistências, trabalhos, baseado na necessidade. Sabe aquela lei de oferta e procura? Puxa, isso aí não é para a empresa? Não, é também para uma instituição que se põe ou que se prontifica a atender pessoas. A partir do DEPOI, então, a casa começou a ganhar outros contornos, sabe? Outras atividades. Depois nós fizemos toda uma regimentação e padronização dos nossos trabalhos para evitar. O que é de extrema importância numa casa que cresce? Ela ter cada vez mais as pessoas envolvidas dentro de um padrão de pensamento, de entendimento, de atitudes, para que não haja a criação de grupinhos que discutam que isso, que aquilo. Quanto mais esses grupinhos estiverem interagindo num grupo maior, onde haja um entendimento, fica mais prático. Então, a padronização cria isso. Ela pode ingestar no primeiro momento, mas ela dá uma conotação de entendimento geral para todos. Ela pode não ser bem entendida também no primeiro momento, mas ela é de extrema importância para uma instituição grande como a nossa. Implantamos depois os cursos curriculares e, consequentemente, também o extracurriculares. E olha que interessante, DEPOI trazendo as necessidades, os cursos formando novos voluntários, e aí a casa tendo condições de ir ampliando. E ter condições de estar hoje aqui com uma sala, um auditório cheio, e um monte de gente, né, voluntários nos assistindo, e em condições de manter tudo que nós criamos até agora. Graças a essa condição. Depois nós tivemos, assim, uma questão de mudanças comportamentais, de mentalidade geral, que era a mudança simples. Cria-se o Salão da Alegria e estabelece-se o Salão da Paz. Puxa, mas o que é isso? Isso significa você retirar a placa, o silêncio é uma prece, que era espalhada na casa, e você trazer para as pessoas uma nova possibilidade de pensar a casa. Aqui eu posso ser alegre, aqui eu posso ser feliz, aqui eu posso me expandir, aqui eu posso abraçar, aqui eu posso sorrir, eu posso ser quem eu sou. Uma energia diferente. Dentro do Salão da Paz, dentro das salas, aí é outra coisa. Aí é o nosso momento de... Parece uma coisa tão banal, mas, na verdade, ela é a transformação da nossa casa. Nossa casa se iluminou a partir daí e também a partir dessa outra coisa aqui, que é o trabalho, a implantação do trabalho com crianças. Quando nós decidimos fazer isso, não foi fácil. Primeiro você precisa mudar o conceito de que pode haver alegria, para daí você entender que uma criança correndo no pátio gritando não é tão ruim assim. Né? Mas não foi fácil.
Porque você está mexendo com... se for Bezerra, fala que eu estou ocupado agora. É que ele queria trocar umas ideias, eu falei para ele... Onde eu estava, antes do Bezerra me interromper? Não, deixa depois. Ele quer que eu vá para lá, mas eu falei para ele segurar um pouco. Isso aqui é descontração, tá vendo? Isso é energia que a gente emana e que compõe o ambiente da casa. Mas eu estava dizendo que não foi fácil, porque nós tivemos que ir mudando os dirigentes que ainda não tinham entendido qual era a ideia principal. Até que nós encontramos um grupo fantástico, maravilhoso, que, olha, é um trabalho diferenciado, não que os outros não sejam, mas é um trabalho que traz toda uma diferença mesmo, sabe? Para o ambiente, para a casa, por aí afora. Né? Isso, de fato, ajudou a iluminar mais ainda a nossa casa. Eu vou acelerar um pouquinho, tá? Implantação do rodízio de dirigentes, que no primeiro momento a gente implantou, depois a gente diminui um pouco. Vocês vão ver mais para frente que a gente vai voltar a incentivar. O que é isso aí, hein? É o dirigente não se sentir dono do seu trabalho, entendeu? E mais, ele poder também aprender com os outros. Então, ele ganha uma amplitude de entendimento espírita, de entendimento da casa, dos trabalhos, que é uma coisa assim que só favorece, sabe quem? A casa. O que vocês acham? A própria pessoa, mas, consequentemente, favorece a casa, porque você tem pessoas cada vez mais qualificadas. Não é interessante? Página do GEM na internet, no Facebook. Na internet foi em 1992, sabiam? Olha, lá atrás, 1992. A gente já estava mais ou menos prevendo que ia precisar se antenar, talvez. O Facebook, então, foi um negócio assim, estrondoso, né? Modificação do estatuto e regimento internos. Para a gente poder criar aquela camada de diretoria que eu falei para vocês, nós tivemos que fazer um trabalho de modificação, que demandou aí um tempo, né, de pessoas dedicadas. Implantação de trabalhos com psicólogos espíritas. Isso também trouxe para a nossa casa uma outra conotação, sabe, de entendimento de como atuar na doutrina e de que forma atuar para poder você abranger e atender, de fato, as pessoas nas suas necessidades mais básicas. Que às vezes a pessoa vem, ela não está com um problema espiritual. É um problema mais psicológico. Ou seja, não é um encosto, entendeu? É ela mesmo que precisa... Né? Então, isso traz também uma outra forma de enxergar a própria doutrina, que ela ganha uma conotação mais ampla. Depois, o contrato de permuta para a nova sede, que nós estamos aqui, que não foi fácil também, mas precisamos acreditar, nos desafiar, e hoje nós estamos aqui felizes, né? Mas não foi fácil. Pois bem, continuando aqui, a adaptação à nova sede foi desafiadora, mas eu diria que foi tranquila. Eu estou falando aqui, eu como presidente, olhando tudo acontecer, preocupadíssimo com tudo, e de repente você percebe que a coisa fluiu. Até a mudança de lá para cá foi uma coisa assim, gente. Foi histórica. Sabe? Você consegue acreditar aquela fila indiana de pessoas mudando, levando as coisas, saindo de lá e vindo para cá? Uma coisa assim que eu olhava e falava, meu Deus, essa casa de fato é uma casa abençoada. Né?
Adoção de uso do data show nas aulas e palestras. Por que isso aqui é importante? Vocês vão entender daqui a um pouco. E nós estamos falando hoje em 14. Na nossa casa nós temos 14 data shows, né? Com notebooks e tal, nas salas de aula, nas salas de alguns trabalhos, aqui no salão. São 14. Vocês não tinham ideia, né? 14. Dá um trabalhinho, problema de software, problema disso, a pessoa que mexe não deve. Mas, é o que eu estava, inclusive, falando com a Marinesa um dia desses, é o tipo do problema que me deixa feliz ao invés de deixar triste. Vocês entendem? Porque é tudo uma questão de como você enxerga. Onde as pessoas estão enxergando problemas, eu estou enxergando uma coisa tão linda de pessoas motivadas fazendo as coisas. Então, o que a gente precisa fazer? Parar que as pessoas usem ou ajudá-las a aprender a usar para que isso se amplie cada vez mais? É tudo uma questão de como você, o olhar que você tem sobre as coisas. Preparo de expositores para o uso do PowerPoint. O que adianta eu ter 14 salas com data show e notebook se os expositores não sabem usar? Então, teve todo um preparo. Página no Gembe e no Instagram, que não bastava ser só no YouTube, nem no Facebook, na internet, você precisava agora criar o Instagram. E criamos nosso canal no YouTube, que no começo era bem tímido e hoje está bombando. Oi, turma do YouTube. Tudo bem com vocês? Criações, olha, nós precisamos criar um grupo de TI. TI é tecnologia da informação. E um grupo de comunicação que, nossa, fantástico. Pessoas dedicadíssimas, pessoas interessadas, pessoas... quando eles fazem as coisas, eu só olho e falo, gostei. Gostei. Porque são pessoas que já têm uma ideia, né, do que a gente espera, de como a gente gostaria das coisas. A gente que eu falo é o Manuel Bento, não sou eu, tá? E o Manuel Bento que eu estou falando não é o Manuel Bento, é a casa. Pois é. Mas já o cara é assim com o Manuel Bento. É assim não. Bom, até aí tudo bem? O que a pandemia nos ensinou? Que foram 2 anos quase, né? De problemas. O que ela nos ensinou? Tudo começou com a gente meio assim, cérebro meio bagunçado, né? Falou, e agora, o que a gente vai fazer? O chão parece que... O dia que nós decidimos parar a casa, eu lembro, a gente fez uma reunião, olha, a partir de amanhã, mas, nossa, e agora, meu Deus, o que vai ser? Como é que... Tudo. Aí você dá um tempo, se reorganiza, a mente, as ideias, e aí a gente começou a aprender algumas coisas, tá? Nós tivemos uma rápida e pronta adaptação para a continuidade das aulas no modo online. E com a desistência de muito pouco alunos. Só aqueles que de fato não sabiam usar bem a ferramenta. Agora, como é que a gente conseguiu fazer essa rápida e pronta adaptação? Por quê? Vocês lembram dos 14 data show, do preparo dos expositores para saber usar o PowerPoint, não sei o quê? Eu diria que foi muito fácil, muito tranquilo isso acontecer. Lógico, tiveram problemas no começo, de ferramenta a usar, a gente testou várias ferramentas até encontrar a mais adequada, que era o Zoom. E hoje padronizamos no Zoom. Não estou fazendo propaganda do Zoom, não, tá? Até porque a gente tem que pagar para eles. Não é eles que pagam para nós. Mas é a ferramenta que melhor se adequou. Mas até chegar lá, foi usado Skype, WhatsApp, Google Meet, Webex. Nossa, vocês não têm ideia. Mas conseguimos. Continuidade dos trabalhos assistenciais via app, gente, e online. Vocês acreditam que isso aconteceu?
Os grupos de trabalhadores continuaram se reunindo ali através do WhatsApp. Então, olha, a mocidade usando o Zoom. Então, é assim, você não está na casa, mas a casa está em você, entendeu? O vírus não acabou com a fome, tampouco com a benemerência. Por isso, houve a continuidade da entrega de aumento de 6 vezes a distribuição de cestas básicas nesse período. Um grupo fantástico de pessoas lindas, dedicadas, que se prontificaram a desafiar, entre aspas, o vírus, para vir distribuir cestas. Formava filas aí fora de doer o coração e de incomodar vizinho. Né? Nós tivemos que conversar com alguns vizinhos, que o pessoal formava fila na sexta-feira à noite. Tal desespero de pegar uma cesta básica. Mas nós aprendemos que o vírus não acaba com a fome, e nós aprendemos que é possível seguir, sim, quando você se dedica com amor a uma causa. Tivemos problemas em manter isso, questões financeiras, mas conseguimos também. Porque diminuiu a quantidade de pessoas que traziam os alimentos. Mas as pessoas passaram a nos ajudar financeiramente. Fantástico, né? A adoção de reuniões de conselho do GEM de modo online, tanto que deu certo que vai continuar. Porque você tem mais presença, sabe? Presença na reunião, não necessariamente física, mas online. Olha que coisa. Você descobre que é possível. Continuidade da evangelioterapia online, aumentando em 4 vezes os inscritos do canal do YouTube. Parecia uma coisa tão, né? Quando nós começamos a evangelioterapia online, que era uma pessoa vir aqui também desafiando o vírus, junto com essa moça aqui, ó. Nós tínhamos 800 pessoas inscritas no nosso canal. Hoje nós estamos com 3.520. Sabe o que é isso? Por que aumentou? Porque você tem o que oferecer. Implantação do atendimento fraterno online, com ótimos resultados. O que é o atendimento fraterno online? Ao invés de você atender a pessoa presencialmente, porque era proibitivo na época, você a atende de forma online. Você agenda, manda um link para ela, ela acessa uma ferramenta e você conversa com ela, como se ela estivesse... Deu muito certo, mas aí a gente descobriu também, nesse meio tempo, que era necessário agendar especificamente com aquela pessoa uma conversa física, mas só ela e o atendente. Por quê? Porque a razão do problema da pessoa procurar assistência estava presente no online. Vocês estão entendendo? Não? Às vezes era a pessoa que estava incomodando a outra, e ela no online ela estava lá junto, então ficava difícil da pessoa conversar. Interessante, né? Aprendizados. E nos ensinou a intensificar as comunicações nas redes sociais, porque a gente só conseguiu aumentar a quantidade de pessoas contribuindo e tudo, porque a gente começou a divulgar mais o que era o GEMB, a própria evangelioterapia online, e por aí afora. E esse grupo de comunicação ajudou muito com isso. Bom, e qual é o nosso futuro? Esperar. Maior custo de manutenção com a nova sede. Isso aí já era uma previsão que nós tínhamos lá e agora ela vai ficar mais intensificada, porque nós já estamos há 5 anos aqui, sabiam? 5 anos. Então já estão começando a precisar algumas manutenções aí. Maior exposição no meio espírita. Isso traz mais responsabilidade. O GEMB hoje é conhecido, vocês não têm ideia. Muitos alunos de fora, muitas pessoas que fizeram entrevistas online de fora.
de fora mesmo, inclusive do Brasil. Manter a motivação dos voluntários e dirigentes. Isso aí é um desafio para o futuro. Apesar de que aqui eu estou achando que vai ser bem simples esse desafio, viu? Pelo que eu sinto em vocês. Integração dos mais jovens com mais antigos. Esse é um grande desafio. Foi, está sendo e vai continuar sendo. Porque você vai ter que encontrar o antigo que está acomodado no aspecto de fazer daquela forma, e aí vem novas ideias, novas coisas que precisam convergir. Este que está chegando, entender e aceitar e acalentar de forma esse que ficou, e o que ficou também poder, de alguma forma, entender que pode aprender coisas novas. Não é simples isso, mas é necessário. Transparência e abertura a questionamentos. Isso é uma das coisas que eu sempre falo, para nós diretores. Nós temos que estar abertos a serem questionados e ter transparência no que fazemos. Utilização do espaço com novos trabalhos. Já estão sendo planejados. Sabe por quê? Porque nós temos vocês. Então, já é possível fazer isso. Instalação de mais trabalhos no período da manhã. Não sei se vocês sabem, nós temos terças e quintas. A terça e quinta aqui na UGEMB, ela é de manhã, tarde e noite. É uma coisa assim, muito bacana. A intenção é implantar mais. Nova divulgação para que haja o conhecimento e compreensão do código de conduta. Eu vou fazer uma pergunta e eu quero que levantem a mão. Quem não conhece o nosso código de conduta, levanta a mão. Jura? Quem não conhece o código de conduta. Então, tá vendo? Nós temos um código de conduta. Qual é o objetivo desse código de conduta? É meio que dar uma diretriz geral do que se espera do voluntário, do comportamento, aquela coisa toda. Que é importante que todos conheçam. Então, nós vamos... Ao invés da gente sair distribuindo, eu vou pedir para que vocês entrem em contato com o dirigente de vocês e peçam. Fica melhor. Transição da atual diretoria para pessoas mais novas e motivadas. Vocês viram o Bezerra me ligando? Tá me chamando. Gente, brincadeiras à parte, isso é uma preocupação que nós temos. Por quê? Porque a nossa casa tem que continuar. E para ela continuar, precisa ter as pessoas motivadas e entendendo que de fato é o UGEMB, né? O amor, eu sei que já existe, mas esse amor ele vai ter que ser ampliado para quem for continuar. Manutenção do jeito Manuel Bento de ser, que é um desafio grande demais. Muito grande. As pessoas não entendem o que é esse jeito Manuel Bento de ser, mas é o jeito que nós somos, acolhedores, acalentadores, alegres, felizes, motivados. Leveza. Né? A leveza. Né? A leveza que a gente tem no trato das coisas, o carinho, a energia maravilhosa. Retorno das aulas presenciais, porém de forma híbrida. Olha que coisa. Já fizemos alguns testes. O que é isso? Vai lá estar o expositor expondo a aula para os alunos e outros alunos, que nem nós estamos fazendo aqui agora, vão estar assistindo na internet. Vai ser bacana, né? Porque aí a gente vai conseguir manter a quantidade de alunos que nós temos hoje, que passa de 1.600. E mais, ampliar. Implantação de trabalhos assistenciais também de forma híbrida. Já estamos fazendo alguns. Interessante, né?
pessoal reunido e outros, né, assistindo. Olha a tecnologia nos ajudando, né? E o Manuel Bento se adaptando de forma maravilhosa a isso tudo. Reativação da aproximação com o CVV para cursos e novos projetos, visando especificamente tratar questões suicidas. Para quem está pretendendo e para quem já cometeu. Aumentou demais isso. E a nossa casa não pode ficar sem dar uma resposta para isso adequada. Então, nós já estamos planejando isso, tá? Por que o CVV? Porque eles têm uma experiência que você ganha tempo, entende? O aprendizado que eles têm é fantástico. E aí você ganha um tempo. É melhor você aprender com quem sabe, né? Do que ficar experimentando. Aqui é uma cacetada, ó. Possível construção no prédio de uma escada externa para a renovação do nosso AVCB, que é o Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros. Houve mudança na lei, você tem que renovar a cada período, e aí cada vez fica mais difícil. Eu coloquei possível, porque nós ainda estamos conversando, para saber se vai ser ou não. E vocês vão ficar sabendo se nós vamos ter que fazer ou não, logo, logo. Vai ser informado. Nova modificação do estatuto para permitir uma metodologia diferente para a eleição da diretoria e conselho. Isso é uma coisa que nós vamos trabalhar para poder promover lá na frente uma forma diferente, onde você possa ter uma direção mais colegiada e não centrada numa figura, né, ou em algumas figuras. É o desafio também. E vocês vão entender mais para frente também por que a gente está fazendo isso. Para acelerar. Vou falar agora para vocês um pouco sobre a questão do voluntário colaborador espírita. Talvez vocês já saibam, mas faço questão de relembrá-los de alguma coisa. Tomai, pois, por divisa essas duas palavras, devotamento e abnegação, e sereis fortes, porque elas resumem todos os deveres que a caridade e a humildade vos impõem. Isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 8. Tomai por divisa devotamento e abnegação. Devotamento é dedicação, ato ou efeito de devotar-se, isso segundo o Michaelis, né? Abnegação é o ato de abnegar, abandono, altruísmo, desprendimento, desprezo ou sacrifício dos próprios interesses para atender ou satisfazer as necessidades alheias. Também no Michaelis. Então, você junta ali devotamento e abnegação, você vai entender o que é, de fato, um trabalho voluntário. Voluntário é aquele cidadão que, motivado pelos valores de participação solidária, doa seu tempo, trabalho e talento de maneira espontânea e não remunerada para causas comunitárias de interesse social. Isso aqui é do Programa de Voluntários do Conselho da Comunidade Solidária, de 1997. Assim sendo, qualquer um que tenha boa vontade pode ser voluntário. Qualquer um que tenha boa vontade. Porém, aí é que vem mas ser voluntário espírita requer mais responsabilidade, pois demanda a prática de uma relação humana e espiritual, onde sua transformação moral é o principal objetivo. Por que eu quero me voluntariar numa casa espírita? Porque eu sou o máximo, eu vou lá para me doar o meu tempo para poder... Não, você está indo lá porque você é o maior beneficiário da sua transformação. Será que todo mundo tem essa compreensão? Porque se você vai só para doar o seu tempo, o seu talento e tal, você vai lá e é o máximo, você esbanja seu talento. Tal. Mas se você sabe que você é o que está indo lá para transformar a sua, você vai esbanjar seu talento sim, mas de forma amorosa, carinhosa, acolhedora,
Sabe? Tem uma diferença. O trabalho voluntário na casa espírita é mandatório e necessário e expande-se para além das atividades de cunho mediúnico. Não haveria casa espírita se não houvesse voluntários. Isso precisa ficar claro. E não é só o voluntário médium, no sentido da palavra, né? Médium de ostentação, o médium ostensivo. Porque você precisa de muita coisa na casa espírita. Toda prática espírita é gratuita e deve ser realizada com simplicidade e sem culto à personalidade, quer seja encarnada ou espiritual. Isso aqui também é para pensar. Culto à personalidade. Sabe, do tipo, você chegar lá num trabalho com pessoas carentes. Vem aqui que eu cheguei, obtenham de mim o máximo. Eu estou aqui. As pessoas vão ficar, nossa. Cuidado com isso. Prática mediúnica espírita só é aquela que é exercida com base nos princípios da doutrina espírita codificada por Allan Kardec. E dentro da moral cristã. Isso é base. O bom voluntário espírita, então, não impõe os seus princípios a ninguém e respeita todas as religiões, crenças e doutrinas. Não vai sair por aí batendo de porta em porta para pregar espiritismo. Também valoriza todos os esforços para a prática do bem e trabalha pela paz e a confraternização entre todos os povos, sem qualquer distinção. O voluntário espírita, por ser mais responsável, é agregador e respeitoso às regras e condições de atuação da casa espírita, a qual está servindo com amor. Se não houver o amor, de repente não é respeitoso e agregador, entenderam? Agora eu quero que vocês tomem nota, que eu vou listar aqui o que é que vocês precisam fazer para falhar na atividade espírita. Naturalmente que o objetivo não é esse, né? É alertar para não falhar. Mas, se você não observar as coisas que eu vou colocar aqui, você pode correr o risco de falhar, sim. Agir com o ego e cultivar o hábito de comentários negativos. Isso acontece, gente. Nós somos seres humanos. Fixar-se nos ângulos inseguros da obra sem enxergar as realizações. Às vezes você está ali num trabalho, observando algumas coisas e percebe que tem uma dificuldade e tal, mas não enxerga o resto, né? Só fixa naquilo. E aquilo passa a ser um problema seríssimo. Para você e passa a ser também para casa, porque você, de repente, começa a espalhar aquilo para um grupo, né? Preocupar-se excessivamente com os direitos e esquecer dos deveres. Ai, como a gente faz isso. A gente cobra demais os nossos direitos e não presta atenção nos nossos deveres. Usar da maledicência sem perceber ou até percebendo que está gerando perturbações no grupo. A maioria, eu quero crer, que age sem perceber. Só que eu já descobri, eu já vi aqueles que sabem. Aí é sério. Não foi aqui não, tá, gente? Não, ficar um olhando para o outro, não, será que foi? Não foi aqui. Ainda. Atentar para os defeitos de todos, exceto os seus próprios. Semear a dúvida e a discórdia sem conhecer o porquê das diretrizes da casa espírita. Puxa, se você está em dúvida com alguma coisa, não concorda com alguma coisa, vai lá e
Pergunta. Vocês lembram que eu falei da transparência e do questionamento que os dirigentes têm que ter? Pergunta. Vai ser infeliz no que você está fazendo? Idolatrar a figura de médiuns, palestrantes ou dirigentes. Cuidado com isso. Porque você passa a viver a vida do outro e não a sua. Você passa a viver aquilo que você idealiza e não aquilo que você realiza. Não sei se vocês estão entendendo. Às vezes eu falo, não sei se vocês estão entendendo, parece que vocês são um bando de... Né? Perdoem, tá? É que às vezes eu não me entendo. Então, quando eu falo idolatrar a figura de médios, palestrantes e dirigentes, é nesse aspecto, porque às vezes você se fia e fica tão atento ao que o outro fala, ao que isso fala, ao que... E você? Né? A título de manter a harmonização, descuidar de criança, né, da criança e do jovem. O que é harmonização? Ai, silêncio. Nossa, eu vou na casa espírita, as pessoas fazem bagunça lá. Eu vi aquele monte de gente sorrindo, que coisa mais doida. Uma coisa... Na outra casa que eu ia, o pessoal era tudo assim. Criança e jovem é o futuro da casa espírita. Se você não cuidar deles, quem é que vai tocar a casa? Isolar-se não compartilhando das ideias e do ideal do grupo. É a pior coisa que você pode fazer. Ser espírita somente no centro, agindo de forma diferente no mundo. O ser espírita é no mundo. Porque quem vai desencarnar não é aquele irmãozinho que vem na casa espírita, ai, meu irmão, e como é isso, e como você está. É aquele que está vivendo no mundo lá. Qual é o teu comportamento no mundo? É o mesmo que você tem na casa espírita? Isso é para pensar. Cuidar exclusivamente da cura do corpo, abstendo-se da cura da alma. Estamos aqui em processos de transformação. Cuidar da nossa saúde física é importante, mas é importante também cuidar da nossa saúde da alma, porque é a alma que influencia o físico. Atribuir aos espíritos decisões humanas, principalmente as polêmicas. Olha, nós vamos encerrar esse trabalho aqui, porque veio Bezerra falar para encerrar. Eu já vi isso, hein? Tá? Já vi uma mocidade espírita ser fechada por causa disso. Por ordem de Bezerra. Só que a pessoa não falou se era o Bezerra da Silva, aquele sambista lá. O médium não foi claro. Acreditar em tudo que vem da parte dos espíritos sem a devida acuidade. Nós temos a doutrina, a base para ter discernimento nas coisas que chegam do espírito, da espiritualidade. O que veio de mensagem para a gente não mudar para cá, vocês não têm ideia. Foram devidamente arquivadas. Compensar suas frustrações pessoais, profissionais ou sociais, quando na liderança na casa espírita. Isso aqui é um ponto crucial, tá? Muitos de vocês serão convidados para assumir liderança. E aí, eu já vi pessoas frustradas profissionalmente, e aqui, quando assumem, querem... Não, cuidado. E, por fim, teu caráter te define. Assim sendo, quando na liderança, não queira ser maior que a própria instituição espírita, pois ela está acima das necessidades e pretensões humanas. Tá? Isso é uma dica que eu estou dando para vocês. Nós estamos num mundo em transformação, e você percebe o que está acontecendo com o mundo? Eu vou pôr um videozinho aqui, tá? E como a gente está num processo aqui que tem gente na internet, a Milena vai colocar ele direto, é isso? Uhum. Para que passe lá também. Então vai lá. Preste atenção, por favor.
Olá, meu nome é Ricardo Guimarães, eu sou casado com a Lili há 44 anos, tenho 4 filhos, 3 netos, alguns adolescentes, trabalho para grandes empresas, vivendo esse mundo maluco, e eu vou aqui contar para vocês o que a gente está compreendendo sobre o mundo, para talvez ajudar você a tomar boas decisões a respeito da educação que você dá para seus filhos, para sua carreira, trabalho, enfim, com relação ao futuro de todos nós. Olha isso aqui. Esse desenho, ele significa o que está acontecendo com o mundo. Parece um cardiograma, mas não é um cardiograma. Ele mostra que tem um momento que as coisas estavam muito paradas, quase mortas, e começa a acelerar, e passa a ter uma animação, uma vida que não tinha antes. Tudo ficou acelerado. Sabe por quê? Por causa da tecnologia de informação e comunicação. Nessa fase, tinha pouca gente no mundo e a tecnologia de informação e comunicação era muito rudimentar e cara. Telefone fixo no lugar, imagina. Demorava muito para as coisas acontecerem. O cenário era estável, quase parado, lento, previsível, controlável, simples. Acontecia uma coisa de cada vez. Nessa fase, criamos instituições com hierarquias poderosas que controlavam o mundo. E nós nos sentíamos muito seguros, porque tudo permanecia igual por muito tempo. O indivíduo se submetia ao grupo, abria a mão da sua individualidade, aprendia a regra do jogo e a vida seguia em frente. Isso deu certo por um bom tempo. Aí, com mais gente no mundo e com uma tecnologia de informação e comunicação mais poderosa e mais barata, todo mundo tomando decisão o tempo todo, numa velocidade absurda, o mundo começou a ficar instável, dinâmico, rápido, imprevisível, transparente, fora de controle, complexo, e nessa dinâmica toda, além da instituição, surge um novo personagem muito poderoso. O indivíduo conectado em rede, que acessa tudo e a todos o tempo todo. Mobiliza pessoas, trabalha, produz conhecimento sem precisar das estruturas e da permissão das instituições. Aquelas instituições hierárquicas e controladoras estão tendo que aprender a lidar com esse novo cenário, com esse novo indivíduo mais conectado, mais livre, mais móvel, mais bem informado e crítico. O mundo mudou tanto que pessoas de muito sucesso naquele cenário estão tendo muita dificuldade para manter seus negócios e empregos nos dias de hoje. A mudança é tão grande que os historiadores dizem que está terminando a sociedade industrial e está começando a sociedade do conhecimento, a sociedade em rede, a sociedade do indivíduo conectado em rede. É uma época de transição e nós estamos aqui, exatamente no meio dessa transição. Veja o que está acontecendo. Neste ambiente estático, estável, a boa empresa funcionava como um relógio, uma engrenagem sem vida, isolada do ambiente, tic-tac, 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 onde o empregado era uma peça da engrenagem. O futuro era igual ao passado. Na medida em que o ambiente foi ficando mais mutante, mais veloz, novidade a toda hora, imprevisível, a empresa tem que se atualizar, aprender e evoluir o tempo todo para não desaparecer. Não é mais conservar, mas é adaptar-se, aprender, evoluir. Não pode ser um relógio que se repete eternamente igual, mas um sistema vivo, aberto, interativo, que aprende e evolui sem parar. E as pessoas não podem ser peças de engrenagem que se repetem sem pensar. Tem que ser células vivas, sensíveis, críticas, interativas, que trocam ideias, sugerem soluções, como o Chico. A boa notícia é que a gente sabe gerenciar muito bem os sistemas vivos. Sabe por quê? Porque nós somos sistemas vivos. Somos feitos de sistemas. Sistema respiratório, sistema endócrino, sistema ósseo, sistema digestivo. Sistema é um conjunto de elementos que trabalham de forma interdependente com um propósito comum. Como o nosso corpo. O ponto mais importante para a saúde do nosso corpo é a interdependência. Veja no seu próprio corpo. Nossos órgãos trabalham de forma interdependente, sempre em busca do equilíbrio do corpo. Esse é o propósito. Se um órgão declara independência, e isso se chama câncer, o corpo entra em colapso. A integração entre os órgãos desaparece. A energia do corpo se esvai, não consegue mais interagir com o ambiente nem reagir aos estímulos. Como sistema aberto, ele vai sucumbir ao cenário.
Então, se você quer trabalhar numa empresa de sucesso neste cenário, ajude a funcionar como um sistema vivo aberto. Você sabe, porque você é um sistema vivo aberto. Mas aqui vão algumas dicas para ajudar. Use o seu discernimento, seu bom senso e intuição. Confie em você. Promova a integração e a interação, onde você estiver. Seja sensível a informações relevantes para aperfeiçoar seu trabalho e a empresa. E o mais importante de tudo, reconheça que a realidade é interdependente. E por isso precisa da participação de cada um e de todos para resolver os seus problemas. Lembre-se, a boa gestão da interdependência garante a boa saúde do seu corpo e da corporação. Mais uma dica, não deixe as pessoas confundirem autonomia com independência. Autonomia significa que você tem consciência de que faz parte de um todo maior e por isso você pode falar pelo todo. Por isso pode ocupar cargos de responsabilidade na hierarquia. Independência é quando você não se reconhece como parte do todo e olha só para a sua parte, colocando o todo do sistema em risco de colapso. Independência ou morte deu certo no século passado. Neste século, o certo é interdependência ou morte. S, o que ele fala mais ou menos no vídeo, né? Como você reage a mudanças. Antes eram instituições simples, controláveis e previsíveis. Depois, os indivíduos se submetiam a um grupo sem problemas. Hoje, o indivíduo é complexo, ele é rápido, ele é conectado, tem rede social, entendeu? Tem rede social na empresa, descendo o pau no chefe, grupos de WhatsApp, tem umas coisas assim que você não tem ideia. Né? Vocês acham que não tem grupo de WhatsApp aqui do Schengen? Tem. Novas maneiras de fazer as coisas. O que deu certo no passado não serve hoje. É basicamente isso. Vivemos um período de transição e o que a gente tem que fazer? Ficar chorando o leite derramado, querer que volte o passado, ou a gente tem que se adaptar? Para liderar hoje, é preciso saber se interrelacionar e ouvir com atenção, considerando, e eu grifei, a fala e necessidade do interlocutor. Porque se você não tiver a consideração pelo que o outro está falando, pelo que o outro está sentindo, você não vai saber, você não vai ter a empatia necessária para conduzir um grupo. Você vai ser meio, não vai ter o jeito Manuel Bento de ser, entendeu? Aí ele termina o vídeo dizendo, antes nós tínhamos independência, que era independência ou morte. Hoje, a palavra é interdependência ou morte. Somos interdependentes. Precisamos um dos outros. A inteligência emocional com empatia, autocrítica, resiliência, humildade, compreensão e cooperação são atitudes adequadas para se relacionar com sabedoria nos dias atuais e futuros. Nós precisamos cuidar da nossa inteligência emocional. Eu quero que vocês prestem atenção nisso que eu vou passar aqui para vocês. A gestão harmoniosa requer que a liderança seja interdependente e exerça o respeito aos níveis de conhecimento, tanto seu quanto dos demais, ajudando na obtenção de relações sadias, motivadoras e equilibradas. Então, imagine vocês que esse logo aí do Geng represente todo aquele organograma que eu passei para vocês. Está tudo aqui nesse logo. E aí você tem uma pessoa que tem só um conhecimento daquele organograma que acontece lá. Ela passa a ter a razão dela em relação ao todo. Significa que ela está errada? Não. Errada ela não está. Mas o que está faltando para ela? Conhecer o resto. Então, se ela ficar defendendo a razão dela, sem conhecer o resto, o que vai acontecer? Aí imagine vocês que você tem uma outra pessoa que conheça esse pedaço, ela passa a ter a razão dela. Aí você tem uma outra que conhece o outro pedaço, que ela passa a ter a razão dela. Aí você tem uma que conhece os três.
ela tem uma razão maior. Nossa, ó, ela conhece 3. Mas e o resto? Hã? Então, quando você tem pessoas que têm as suas razões e que não conhecem o resto, e essas pessoas tendem a querer liderar, por exemplo, exercer um cargo, ou uma direção da casa, ou um trabalho, mas sem entender toda a complexidade do resto, e ela insistir em defender as suas ideias de forma impositiva, o que se consegue? Manter o equilíbrio? Manter a harmonia? Vai haver rompimentos. Né? Então, a gente tem que ter em mente isso. Razão, todo mundo tem. Dentro do seu nível de conhecimento e de entendimento das coisas. Não quer dizer que estejam certas, porque talvez lhes falte conhecer todo o resto. Então, nesse sentido, e agora eu estou indo, para onde vamos? Dentro desses conceitos que eu estou colocando, essa figura para vocês, que no começo eu coloquei aqui e parecia certa, ela é certa? Você tem que ter aqui um líder comandando o resto? É assim que vai funcionar daqui para frente? Olha o risco que esse líder tem de ter o grupinho de WhatsApp descendo a lenha nele. Então, o que nós precisamos, que eu vejo na liderança do GEMB daqui para frente, você pode até estar ali na frente, de vermelho, ali no caso, um líder, porém, um líder agregador. Né? E aí, vou encerrar falando um pouco do que se espera da direção do GEMB. Consciência da tarefa e responsabilidade necessária. Consciência da tarefa é todo. Dirigir um trabalho é cargo de confiança da direção da casa espírita somente? Eu pergunto para você. Ele começa com a espiritualidade. Depois vem com a casa, né? E com o trabalho. Cuidar do comportamento. A partir do momento que você se torna líder, você passa a ser espelho. E as pessoas passam a te enxergar de forma diferente. Manter o relacionamento interpessoal adequado. Não ter preferências por um em detrimento de outros. Apesar de que a gente tem isso, né? A gente gosta, às vezes, mais de uma pessoa do que da outra. E por aí afora. Mas, na liderança em si, isso não pode... Pode até existir, mas não pode transparecer. Saber lidar com as dificuldades, porque elas vão aparecer. E dificuldades, às vezes, assim, às vezes chega lá um assistido que começa a estar descontrolado, começa a criar problemas. Vocês acham que isso não acontece? Como fazer? Entrar desesperado, sair correndo atrás do ETA, Marinês, não sei quem. E aí? Liderança positiva pelo exemplo, é o que se espera. Tudo é exemplo, né? Jamais, em hipótese alguma, maltratar voluntários e assistidos. Hipótese alguma. Aceitar com alegria e boa disposição propostas de rodízio nos trabalhos do GEMB. Alegria e disposição, porque sem interpretar que isso aqui é um castigo, nossa, estou me tirando de onde eu estava aqui há anos. Não é castigo, pelo contrário, é um mérito, é uma oportunidade, sabe, de dar espaço para um outro e você poder contribuir num outro, ajudando lá e crescendo com isso. É uma visão diferente que tem que se ter. Cuidado com o ambiente negativo,
evitar e saber lidar com intrigas. Evitar porque você agora é o líder. E saber lidar com aquelas que existem. Procurar conhecer e participar de outros trabalhos da casa como assistido. Opa! O que é isso? Eu dirijo o trabalho de quarta aqui. Vou participar do de terça lá como assistido, porque eu quero conhecer. Porque pelo menos eu estou conhecendo. Quando eu for convidado a fazer um rodízio, eu já sei como é que funciona. Estão entendendo? Além de que eu vou estar tendo oportunidade de conhecer mais a casa, de ampliar a visão que eu tenho sobre a casa, que hoje é restrita. Isso é usado a inteligência emocional, inclusive. Aí, conhecer mais sobre todas as atividades do GEMB. Se interessar em entender o que é. Agora que vocês vão ter o cronograma lá, né? O organograma, perdão. Se interessar em conhecer. Desequilíbrios espirituais. Como perceber? A gente percebe nos outros. Mas e na gente? Na gente a gente percebe? Às vezes os outros tentam dar uns toques, mas isso é com cada um, né? E a liderança só está muito atenta a isso. Porque além de espelho, no caso dos assistidos, ela vira também alvo. Né? Eu não gosto de falar muito disso, porque assusta, entendeu? Aí ninguém quer assumir. Mas passa a ser um canal. Nós precisamos estar atentos. Vou encerrar agora. O futuro do GEMB nos reserva muita coisa, muita gente trabalhando, muitos voluntários. Mas de quem é a responsabilidade de se iluminar? Desse que está aí na frente. Não é que ele é o líder iluminado, não. É um voluntário iluminado. De quem é a responsabilidade de se iluminar? É da Marinês, é do Edson, é do dirigente? Ou é de cada um? Então, o futuro do GEMB pede atenção às mudanças. No entanto, enquanto os ajustes ocorrem, seja você um foco de luz, paz, união, equilíbrio, motivação, amor e esperança. Não deixe a sua luz se apagar. Ajude a iluminar. Se conhece o fruto, né? Ou se conhece a árvore, pelos seus frutos. O GEMB é uma árvore enorme, mas cada um de nós aqui somos as nossas árvores, que geramos os frutos do GEMB. É isso. Agradeço a atenção de todos vocês, tá? Pessoal, vou contar para vocês algumas ideias nossas que vão ser implantadas durante este resto de ano de 2022. Nós temos algumas assistências que existem só no período noturno. Vamos expandir para o período da tarde, a princípio. Depois que a gente formar os grupos para que sejam implantados à tarde, a gente vai estar pensando em mais dias de assistência Salão da Paz, palestras e paz, no período da manhã. Hoje nós temos terça e quinta apenas. Mas a gente precisa caminhar devagar, sem parar, né? Ando devagar, vamos continuar em frente. Então, nós temos, hoje, à noite,
assistência denominada A4, direcionada para dependência, tabagismo, entre outras. Vamos tê-la no período da tarde também. Hoje, o dirigente da noite é o João André, que eu não sei se ele está aí, e a Cislene. Se tiver, levanta a mão, por gentileza. Ok? Obrigada, Cis. No período da tarde, a dirigente convidada é a Elaine e a Kátia. Elaine, levanta a mão, por favor, amor. A Kátia, acho que não está aqui, mas está no online. São as duas dirigentes que assumirão essa assistência espiritual na própria quarta-feira à tarde. Nós temos hoje o A5, que é a desobsessão aos lares. Hoje à noite ela é dirigida pela Magda. Magda está aí, né, Magda? Ok? A sugestão e o convite para a tarde é a Marjorie. Está aí a Marjorie? Ok, Marjorie e a Raquel. Olá, Raquel. Obrigada por terem vindo. Marjorie e Raquel. Vocês podem perceber que a gente está caminhando para ter 2 dirigentes em cada assistência. A gente vai, se Deus quiser, uniformizar isso para todas as assistências, porque nos dá mais tranquilidade e mais segurança, né? Nós temos à noite o A7, hoje dirigido, a A7 é para portadores de câncer. Vamos estender, porque originariamente ele seria portadores de câncer e AIDS. A gente vai retomar com essa assistência para AIDS também. Então, hoje à noite ele é dirigido pela Adriana, não sei se a Adriana conseguiu vir, ela estava com um pouco de dor de garganta. À tarde, foi convidada a Eliana. Eliana Tadeu. Ok, Eliana. Obrigada, querida. Temos aí pensando num novo convite para vir ajudar a Eliana. Nós estamos trabalhando, vamos trabalhar, retomar o trabalho no projeto, que já estava em nossa mente há alguns anos, mas a gente ainda não tinha pensado em colocar em prática. Mas eu acho que chegou o momento, diante do que o Edson falou do CVV, diante de uma reunião na festa que a Cecília participou, veio trazer aí bastante elementos para nós. A gente vai implantar a assistência espiritual A8, que é o suicídio. Para os familiares que têm na família atos de suicidas consumados, e para aqueles que têm tendências ou que já tiveram tentativas suicidas. Ele vai nascer e provavelmente vai ser um grupo coordenado juntamente com a equipe que hoje nós temos às 18 horas na oração de Maria. A direção que a gente está recebendo, a orientação que a gente está recebendo é que ele seja uma continuidade da oração de Maria. Pode falar, querida. Da continuidade da oração de Maria, que é às 18 horas. Eu queria que a Cecília viesse falar um pouquinho do que ela ouviu lá nessa reunião e que a gente vai adotar. Vem aqui, Cecília, por favor, amor. Boa tarde, gente. Eu não tive nem tempo de falar com o Edson, e a Maria já me pediu para que viesse falar com vocês. Na verdade, no domingo passado, nós fomos convidados pela Federação para dar um pulinho lá para conhecer os trabalhos deles. E aí, o que me chamou a atenção foi esse que é um dos únicos que nós não temos aqui na nossa casa. Que lá na Federação, eles chamam de P3PS, que é do Pasteur, né? E o PS é de prevenção ao suicídio. Com resultados muito bacanas. Eles mostraram para a gente, como o Edson disse, né? Muito antes até da pandemia, os números já eram assustadores, né? Principalmente
na faixa de 13 a 29 anos. Garotada, adolescentes. E também entre idosos, acima de 60 anos. Então, é uma coisa muito triste, né? Da gente pensar, da gente... E que nos move, nos motiva a fazer algo, a ajudar de forma mais efetiva aqueles que nos procuram. E lá na federação, eles têm um atendimento até telefônico, simplesmente, né? Às vezes as pessoas ligam falando de um parente que tentou ou que infelizmente foi consumido o suicídio. E eles informam que eles têm um acolhimento mesmo telefônico ali, para, né, daquela... Porque muitas vezes aquele que tentou, ele não tem religião nenhuma, ele não quer vir à casa espírita, né, ele ainda tem uma resistência. Então, eles fazem à distância e usam 2 livros para registrar esses tratamentos à distância. É um livro recebe um T na capa e o outro um C. O de T é de tentativas, o C, consumados. E ali se registra, e um fato que ela comentou que o livro deles já está para mais de 2.000 nomes no C, e essa assistência começou em 2019. E não parou, viu? E eles fazem, então, também um tratamento à distância com esses livros. Então, a gente achou bastante interessante, o tempo todo que eu estava ali ouvindo, eu falei, puxa, que coincidência, né? Não, falei para a Mari, oh, meu Deus do céu, essas coincidências, né? De me chamarem, de virem aqui na casa, sem marcar. O Edson lembra que eu fui pega assim, de surpresa, eram 2 pessoas lá da Federativa, lá da FES, querendo conhecer a casa. Eu rapidamente coloquei as nossas assistências e eles me fizeram um convite para que eu fosse até lá. E eu fui atendendo esse convite deles, eu achei muito interessante a proposta, que é de nos orientar, de dar, né, um suporte. Inclusive, a gente marcou uma reunião para segunda-feira lá com o pessoal, vai ser online a reunião. E aí, eu acho que é isso para todo mundo quem me conhece fala assim, ô Cecília, olha, se você estiver precisando de ajuda, fala comigo. E eu falo, gente, não é que agora eu preciso de ajuda? E ela briga comigo que eu não sei ficar falando aqui na câmera. Eu vou saindo. Então, assim, para aqueles que querem aí ter uma oportunidade de mais um trabalho, porque aqui todo mundo trabalha, certo? Então, todos aqui, com certeza, já tem pelo menos um dia aqui na casa. E aí os convites todos, né, Mário? Porque para fazer funcionar essas atividades, essas assistências todas à tarde, a gente precisa apostar nos que estão chegando, obviamente, os novos trabalhadores, mas também com os veteranos, os que já trabalham e que podiam, né? Mais um diazinho, que tal? A proposta. Mais um dia, gente. Então, assim, nos procure naquilo que a gente, né, puder, assim, adequar com relação a horário, né? Porque tem, mas é que eu não tenho disponibilidade. A gente arruma, gente. Qual é a sua disponibilidade? A gente vai, né? E assim, é isso. O trabalho está aí e faz um bem enorme. É uma alegria estarmos aqui reunidos, né? Eu sempre digo, puxa, a pandemia foi difícil. Está passando. Não passou ainda, a gente ainda tem que usar esse negócio aqui. Mas que bom que nós estamos aqui reunidos, firmes e fortes. E homenageando também, acho que caberia aqui a gente homenagear aqueles que não estão conosco hoje, que já voltaram para casa,
mas que aqui estiveram bravamente com a gente. E Sônia Jacones. Palmas para você, minha amiga. Está aí aqui com certeza com a gente. E tantos outros, né? Que agora foge dos nomes, mas foram alguns. Rosinha, Cláudia. Gente, seriam alguns, né? É. Mas que com certeza estão aqui conosco, estão aqui, deixaram suas marcas e um legado, e nós vamos seguir adiante com esse legado, com certeza. Só aproveitando, não posso? Deixa. Os eventos estão aí também para voltarem, né, a acontecer devagarzinho, mas a gente quer voltar para outubro. Nós temos 2 peças, teatro bacana, uma no dia 15 de outubro e outra dia 22, infantil. A gente vai ter uma peça infantil aqui para a criançada do gênero, para que as crianças também venham a casa assistir uma peça infantil. Uma coisa curiosa, só abrir aqui um parênteses, que a gente estava lá na federação, com mais de 40 casas, pessoas, né, representando quase 40 casas espíritas. E foi perguntado assim, quais as casas que tinham área de infância e juventude, porque é muito importante, principalmente, né, falando de valorização da vida. E aí, só 6 casas. 6. Das 40 que estavam ali, apenas 6 casas tinham essa área da infância e juventude. Curioso. Difícil, né? E, bom, aí voltando, eu estava falando dos eventos, então a gente vai ter peça infantil, a gente vai ter uma peça bacana também para adultos, e bazar de Natal, que já estou me procurando, inclusive, viu, Mário? Nosso bazar de Natal, que é sucesso, e que a gente vai restringir, como vem sendo já há algum tempo, a apenas trabalhadores e alunos da casa, como expositores. Tá? Então, quem quiser, quem estiver pensando, né, já rolando aí uma forma de colaborar e também participar desse bazar de Natal, nos procure, tá bom? Eu, ou na secretaria, as meninas também anotam o contato, para que, então, a gente comece a organizar o nosso bazar de Natal. Tá bom? E acho que é isso. Obrigada. Pessoal, ainda dando continuidade, queria lembrar a todos vocês que nós temos na nossa casa uma assistência ao trabalhador. Às vezes, como o Edson mesmo fez referência, o trabalhador ele está em uma determinada situação, está levando ao desequilíbrio ou está levando a ouvir algo mais para que ele se harmonize em suas necessidades. Nós temos essa assistência, que é um momento que o trabalhador é acolhido pela espiritualidade e onde ele vai poder falar, conversar sobre aquilo que está afligindo a ele. É totalmente de maneira que ele não vai se expor, é individualizada, não é uma coisa pública, e quem tiver interesse, procure seu dirigente. Ocorre uma vez por mês, na última quinta-feira de cada mês, ok? Quem precisar dessa ajuda espiritual, procure o seu dirigente. Muito bem, as pessoas que tiverem, os trabalhadores que tiverem interesse de trabalhar em qualquer uma dessas assistências que nós estamos criando à tarde, por favor, me procure, eu vou anotar o nome e onde você está lotado para te convidar para vir trabalhar à tarde. A assistência do suicídio a gente não vai implantar esse ano. Ela está em estudo, é embrionária ainda.
mas estamos já caminhando para isso. Vamos continuar. Cília vai continuar trazendo informação, a gente vai continuar se reunindo. As demais assistências, cujos dirigentes já foram convidados e já houve uma aceitação, vão começar a se reunir a partir da próxima semana. Então, quem tiver interesse, por favor, me procure para eu estar encaminhando para os respectivos dirigentes, ok? E eu acho que era isso. Para a gente encerrar, eu queria, antes de qualquer coisa, ler um trechinho do Evangelho para vocês. Vinde a mim, vós que sois bons servidores, vós que calastes vossos ciúmes e vossas discórdias para impedir o andamento do trabalho, para impedir que sofresse com isso. Palavras de Jesus, está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 20, item 5. Trabalhadores do Senhor. É o que todos nós tentamos, queremos e somos. Muito obrigada, trabalhadores do Senhor. Vamos cantar um parabéns para a nossa casa? Então vamos. Parabéns para você. Viva o Manuel Bento! Parabéns para vocês, parabéns para nós e parabéns para a nossa família. Pessoal, tem uma lembrancinha na saída. Deus abençoe. Obrigada.